que significa Aedes aegypti? Quando a gente fala do Aedes aegypti, eu acho que o mais importante para considerar é que ele é um mosquito urbano, ele é um mosquito muito bem adaptado ao nosso modo de vida. Algumas das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti estão entre as maiores calamidades de saúde pública do mundo atual. E dengue, agora zika, chikungunya, são doenças que têm um impacto no sistema de saúde muito grande. Eu acho que as pessoas não tinham ideia da gravidade do que a zika ia provocar. Transcende a saúde, é uma questão de cidadania, é uma questão de responsabilidade social, é uma questão de saneamento, é uma questão de comunicação. Para a população, eu acho que ela é um tormento. Chega o verão, é um tormento. Né? Para quem adoece em massa, adoece a vizinhança inteira, tem que ir para a porcaria do posto de saúde lotado, ficar em corredor de hospital, caramba, é um drama. Então, há um descompromisso, digamos assim, dos sucessivos governos com a questão da saúde pública, culminando numa situação como a gente vive aí a cada verão. Né? Eu acho que houve uma mistura de negligência e de acomodação. A gente está vivendo uma conjunção muito grave. O que significa Aedes aegypti? Significa o odioso do Egito, né? Isso é o nome original. É um mosquito que vem da África, né? Originalmente da África, e ele acompanha o homem, né? Em toda a sua trajetória há muito tempo, né? Hoje a gente diz, inclusive, que a Aedes é como se fosse um animal doméstico. Eu costumo brincar dizendo que ele é o melhor amigo do homem. Ele gosta de sombra e água fresca igual a gente, né? Então, assim, a gente vai ver que ele está dentro das nossas casas na maior parte do tempo. Poxa, mas como é que esse mosquito veio da África parar aqui? Vocês sabem que, principalmente durante o período colonial, se intensificou muito o tráfico de pessoas vindos dos continentes europeus e africano, continente europeu e africano para a América do Sul. Então, nessa época, a gente tinha um intenso tráfico de escravos, né? E esses navios que vinham trazendo escravos e mercadorias, eles cruzavam o Oceano Atlântico com certa frequência. Então, a gente acredita que o mosquito tenha viajado junto com as pessoas nesses navios e tenha sido introduzido no Brasil no período colonial. E no navio, o mosquito tinha condições perfeitas para sobreviver, porque ele tinha pessoas em abundância, muita gente aglomerada no navio, e ele tinha também recipiente de água, né? Porque tinha que ter locais com água potável para as pessoas poderem beber durante a viagem. Então, assim, a gente acredita que no período colonial o Aedes aegypti foi introduzido aqui. Chegando aqui, ele encontrou um clima tropical e condições propícias para o seu desenvolvimento, e já ainda no período colonial, o Aedes aegypti ele foi vetor de um outro importante vírus, que foi o vírus da febre amarela. Não se sabia do mosquito, né? E, na verdade, nem era consensual o nome febre amarela. Quando acontece uma primeira epidemia, né, suponho que seja uma das primeiras epidemias de febre amarela no Brasil, que foi em Pernambuco, no final do século XVII, em Recife, né, ela não se chamava febre amarela, né? Era uma doença pestilencial e à época, né, alguns poucos médicos e os moradores do lugar interpretavam a doença à luz dos conhecimentos médicos vigentes naquela época. Então era uma coisa que brotava, né, como se fossem emanações que vinham do ambiente, da terra, dos pântanos, né, aquilo que na época se chamava de miasmas, né, que era uma coisa supunha-se que de natureza gasosa que estava na atmosfera, no ar, que
que estava relacionado, né, aos processos de apodrecimento, de putrefação, de pântanos, né, e que infeccionava as pessoas. Então, o que é que se fazia, né? Davam-se tiros de canhão para purificar a atmosfera, queimava-se barris, entendeu, com substâncias aromáticas, entendeu, para impregnar a atmosfera, né? As pessoas não tinham noção da questão do mosquito. Essa teoria dos miasmas, ela informou a saúde pública durante boa parte da época moderna e da Idade Contemporânea, né? Então, a febre amarela era identificada assim, por isso que quando a gente vê relatos de febres em séculos anteriores e tal, e a gente lê, por exemplo, medidas de prevenção, né? No caso da febre amarela não dá para pensar numa vacina, nada disso. Provavelmente eram medidas de prevenção no sentido de purificar o ar, né? Com reflorestamento, flores e etc, para purificar o ar, porque não há medida de prevenção contra uma doença que você não sabe ao certo de onde vem, né? Nessa época você tinha uma transição, né? Porque essa questão dos miasmas, isso vai ajudar a explicar, por exemplo, por que houve uma preocupação em acabar com os mangues. Você vê que coisa curiosa, né? Hoje há toda uma preocupação na recuperação dos mangues como um ecossistema importante, e naquela época achava exatamente por esse motivo, pelos miasmas, que os mangues deveriam ser eliminados. O Aedes aegypti é o nome que se deu a esse mosquito por volta de, se eu não me engano, 1926, né? Antes disso ele teve um outro nome, que foi Stegomyia fasciata, que é o nome dado a esse mosquito em 1901. Antes disso, esse mosquito ele não era conhecido, ele não era reconhecido pela ciência, ele não era uma entidade. Hoje em dia qualquer biólogo, qualquer pessoa, até mesmo leigos, né, vê essa imagem, né, o mosquito rajado, essas marcas, essas manchas, a maneira como ele pousa, como ele coloca as patas, etc. Ah, esse é o Aedes aegypti. Mas assim, antes de 1900, ele não existia. Quer dizer, é claro que ele existia, mas ele não era conceituado, ele não era reconhecido, ele não tinha sido batizado com um nome determinado. E, na verdade, até o final do século XIX, né, até a década de 1890, os mosquitos eles tinham muito pouca importância, entendeu? Assim, para a medicina e para a biologia. Na verdade, tinham vários nomes genéricos para você designar esses bichinhos minúsculos que enchiam o saco das pessoas, mas que não tinha nenhuma importância, nem era muito notável, entendeu? Em 1902 assume a presidência o Rodrigues Alves, que havia sido governador de São Paulo, que tinha um caso inclusive de uma pessoa na sua família que tinha morrido por conta da febre amarela, e ele assume a presidência com um programa de governo muito simples, assim, sanear e reurbanizar o Rio de Janeiro, né? Ele quer transformar o Rio de Janeiro numa capital digna para a República, numa capital moderna, né? Que seja a cara da República, então recém-proclamada, tinham 12 anos, 13 anos da proclamação da República. Então, o plano dele é sanear o Rio de Janeiro, acabar com as 3 doenças que mais incidiam sobre a população da cidade, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, e reurbanizar o Rio de Janeiro, acabar com aqueles cortiços, acabar com aquelas ruas estreitas, abrir 2 largas avenidas no centro do Rio. E o programa de governo do Rodrigues Alves, o ponto número 1 era o saneamento do Rio de Janeiro. Porque essa questão da febre amarela, especialmente da febre amarela, era um problemaço. O país precisava de capitais imigrantes e o Rio de Janeiro era uma cidade terrível. Tinha havido casos dramáticos, como, por exemplo, não sei se alguém contou para vocês, o caso Lombardia, que era um navio de guerra italiano, que chega aqui em 1892, ele fundeia na Bahia e morre a tripulação inteira de febre amarela. É preciso vir uma tripulação da Itália para levar o navio de volta. Então o Rio era uma cidade que as pessoas tinham medo de vir para o Rio de Janeiro. Era uma cidade, as pessoas evitavam o Rio de Janeiro. Era muito ruim para uma república que foi proclamada em nome da ordem e do progresso, ter a sua porta de entrada, a capital, com aquelas características. Uma cidade vista no mundo exterior como uma cidade feia, insalubre, quando algum embaixador
era indicado para o Brasil, sempre havia aquele pânico de que ele poderia chegar aqui, pegar uma doença, né, enfim, morrer por aqui, tinha essa preocupação toda. O Rio de Janeiro era uma cidade feia, insalubre, a população tinha maus hábitos, existiam principalmente maus hábitos de higiene, as habitações coletivas seriam um dos principais focos de proliferação de doenças por causa da insalubridade, no caso aí principalmente pela peste bubônica, ratos, né, muito por aí, certo? E era uma cidade que, como cresceu de forma desordenada, ela facilitava uma série de problemas, facilitava as epidemias, facilitava a criminalidade, certo? E dificultava, por exemplo, o comércio. É um projeto inspirado naquelas velhas teorias miasmáticas. O que essas teorias miasmáticas diziam? Para resolver a questão da insalubridade urbana, você tem que arrebentar, né? O Rio de Janeiro era que nem uma Salvador. Um monte de ruazinhas. Hoje em dia seria maravilhoso se ele fosse ainda daquele jeito. Hoje em dia seria como São Luís, seria como Paraty. Ruazinhas estreitas, casas coloniais. É preciso passar a picareta, arrebentar aquela porcaria toda, abrir avenidas largas e ventiladas, entendeu? Aterrar a Bahia, demolir morros, né? De maneira que os ventos varressem, soprassem para fora os miasmas. É claro que tem interesses econômicos. Na verdade, isso é um casamento entre a velha teoria miasmática, né? E assim, a solução do problema de saúde para ela era modificar o meio ambiente, porque é de lá que vinham os miasmas, né? Fazer do Rio de Janeiro, que era uma cidade colonial, uma cidade parecida com uma cidade parisiense, com avenidas largas, retilíneas, etc, etc. Isso era um casamento disso com grandes interesses econômicos, né? Porque essa operação consiste essencialmente no seguinte: você pega os moradores de uma área, bota eles para fora, expropria as suas propriedades e valoriza esses terrenos, abre avenidas, etc., bota serviços públicos e esses terrenos são adquiridos por novos proprietários, que são grandes jornais, grandes hotéis, grandes companhias, grandes empresas, entendeu? E o pessoal que ocupava, que eram trabalhadores, eram ambulantes, que eram pequenos comerciantes, donos de armazéns, pequenas oficinas, esse pessoal dança, que se vire, vai morar no morro. Isso é operação de renovação urbana. Isso é a reforma que o Pereira Passos faz. Isso obedece a uma lógica que não tem nada a ver com a lógica do Oswaldo Cruz, da campanha contra o Aedes aegypti. A campanha do Oswaldo Cruz, ela se baseia numa outra interpretação da origem da insalubridade urbana. Demorou-se um certo tempo para ligar a transmissão de patógenos aos mosquitos. Então, demorou um tempo para entender que um vírus poderia ser transmitido pela picada de um inseto, um parasita poderia ser transmitido pela picada de um inseto. Então, por exemplo, a malária, acreditava-se que a malária ela era transmitida pelo ar. Era transmitida do ar que emanava de pântanos, era um ar contaminado e foi chamado de malária. Mas aí, conforme você vai fazendo os estudos e vai entendendo, por exemplo, descobrindo que são micro-organismos que causam doenças, como esses micro-organismos são transmitidos, que esses micro-organismos podem ser transmitidos a partir da picada de insetos. E aí o registro e o conhecimento das doenças vai se tornando mais aprimorado e aí você tem um registro bem melhor do que você tinha no Brasil, na época do Brasil Colônia, por exemplo. O grande marco inicial da febre amarela se dá nos anos 80, quando um médico cubano chamado Carlos Finlay, ele identifica o mecanismo de transmissão da doença. Ele é o primeiro a apontar o mosquito como o mosquito Aedes aegypti, na época chamado Culex, ou também Stegomyia fasciata, são dois termos que vocês podem encontrar, que a gente pode encontrar. E ele identifica o mosquito como transmissor, né? Ele identifica o ciclo, ainda não é um vírus, né? Não tem essa noção moderna de vírus, mas no interior do organismo do mosquito e que contamina o homem. Essa teoria fica no limbo por cerca de 20 anos e só no começo do século XX, uma comissão militar norte-americana, liderada por um cara chamado Walter Reed, a comissão Reed, como ficou conhecida, é que ela confirma a hipótese de Finlay, né? Em Cuba também, ela está lá na guerra
hispano-americana, e eles confirmam a teoria do Finley. Então o Walter Reed ele conseguiu ganhar assim, um grande status por isso, porque ele confirmou, né? E aí vários autores também, historiadores, se debruçaram do porquê de ninguém ter dado crédito ao Finley, e uma das historiadoras mais importantes, uma historiadora da saúde pública chamada Nancy Stepan, ela defende que isso se deu por conta do Finley ser cubano, né? Cuba não era um país central do ponto de vista científico no século XIX, pelo fato de Cuba estar imerso num contexto político muito agitado, assim, guerra de independência, o San Martín, a guerra hispano-americana e tal, tudo isso meio que eclipsou a teoria do Finley e teria deixado ela no limbo por 20 anos até o Walter Reed confirmar no começo do século XX. A estratégia de combate muda completamente, que é justamente a política que o Oswaldo Cruz vai adotar no começo do regime republicano, né? O importante é você combater o mosquito através de estratégias quase militares, de maneira que o doente não infectasse o mosquito e o mosquito infectasse não infectasse. O mosquito infectado não infectasse a pessoa saudável. Quebrar esse ciclo, né? Muda totalmente. Você tinha e não se tinha experiência. Hoje em dia, as técnicas, né, elas já são mais ou menos consagradas. Mas na época em que se descobre a transmissão da malária e da febre amarela, é a primeira vez que se bolam técnicas para você dar combate aos mosquitos. E para isso você precisava conhecer os hábitos desses mosquitos. E aí começa a se estudar, entendeu? Assim, né? Começa a se estudar a biologia, o modo de vida desses mosquitos. O fato é que essa descoberta de que o mosquito transmite a febre amarela é uma descoberta extremamente importante na saúde pública, porque ela permite que se iniciem as primeiras campanhas de combate ao mosquito para tentar combater a febre amarela, né? Essas primeiras campanhas, elas acontecem na América Central, em Havana, né? E depois na zona onde seria construído o Canal do Panamá, né? E ambas são lideradas por também um personagem muito conhecido na área da saúde pública, o médico norte-americano William Gorgas, que chegou a ser, inclusive, cirurgião-geral do Exército norte-americano, que é o cargo que equivalia ao de ministro da Saúde, né? O Gorgas lidera campanhas importantes contra a febre amarela em Havana e na zona do Canal do Panamá e consegue acabar com a doença com base nessa técnica, né? Combater o mosquito, eliminar o mosquito. Essa é a primeira vez que o combate à febre amarela é feito com base na eliminação do mosquito, o que ajuda até a confirmar a teoria do Finley e do Reed de que o mosquito realmente é o problema a ser enfrentado, né? Nos Estados Unidos, em Nova Orleans, uma outra campanha é iniciada em 1903, liderada por um cara chamado Joseph White, que também é um personagem importante na história da febre amarela. Ele elimina a febre amarela e o Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, fecha essa trinca, né? Na época do Oswaldo Cruz, teve muita discussão, muita controvérsia, porque os médicos, né, as elites, as pessoas letradas, tinham muita dificuldade de aceitar isso. Então, a ideia dos mosquitos era uma ideia que as pessoas não aceitavam. E para você combater de uma forma, significava deixar de combater de outra. E para as pessoas era um escândalo deixar de combater da forma que elas achavam que era cientificamente mais correta. Então essa época, que é a época da revolta da vacina, que não tem nada a ver com a febre amarela, é outra história, mas é uma ambiência muito conturbada, né? Há um clima de rebelião na cidade. E um dos ingredientes desse clima de rebelião era a não aceitação da teoria do mosquito, que o Oswaldo Cruz, né, com o apoio do Rodrigues Alves, que tinha sido eleito presidente da República, coloca em prática. Porque a questão da febre amarela era uma questão que as autoridades sanitárias vinham tentando combater desde 1850 e não resolviam. Todo verão era aquele drama, era um drama, né? Então os caras, vamos apostar todas as fichas nesse negócio. Qual era a estratégia? Primeira medida é você mapear a cidade. É você ter um sistema de vigilância muito cuidadoso. Notificou um caso de febre amarela, imediatamente seguiam para lá as brigadas. Então, primeira coisa, chegava na casa, uma casa, foi notificado um caso de febre amarela, isola toda a área em volta, dentro de um raio, que é o raio verificado de capacidade de voo do mosquito. Então essa região é a região em que você pode ter mosquitos que possam transmitir infecção a partir desse doente que foi localizado. Primeira medida, isolar o doente do mosquito.
Se o cara era pobre, morava num cortiço, numa casa de cômodo, ele era isolado no Hospital São Sebastião. Como era isolado? Tanto na casa particular dele, como nas enfermarias do hospital, nas casas para classe média, classe alta, nas enfermarias para as pessoas mais pobres. Em volta do leito do camarada, fazia-se uma estrutura de madeira com tela, com 2 portas. Você abria uma porta, passava, abria a segunda porta, de maneira que nenhum mosquito entrasse ali. Ou seja, esse camarada, enquanto cursava a sua doença, ele não infectaria um mosquito. Isso era a primeira coisa que as pessoas faziam na casa. Então chegava um funcionário da saúde pública, entrava no quarto do cara, isolava o quarto do cara, montava uma estrutura de madeira em volta da cama dele, ninguém podia entrar ali, entendeu? E pá. Segunda coisa, pegava panos imensos de algodão, cobria a casa inteira e calafetava todas as janelas, todas as portas, todas as entradas, entendeu? Todas os batentes, isolava, vedava completamente a casa e injetava dentro da casa o gás de Clayton, né? um gás de enxofre para matar os mosquitos, né? E usava-se também o píretro, que era uma coisa que vinha de uma planta. O píretro era uma fumaça, você botava esse pozinho numa tigela, né? O enxofre, botava numa tigela com álcool, tacava fogo, saía aquele fumaceira toda. O píretro, ele fazia os mosquitos desmaiarem, né? E o enxofre matava os mosquitos. O gás de enxofre, dentro de uma panelinha, era uma coisa muito simples. Enquanto isso, outro grupo de... Agora imagina o que era naquela casa. E em todas as casas dentro de um raio circundante, podia ser casa, armazém, pensão, fábrica, entendeu? Tudo. Você cobrir aquilo tudo e injetar o gás Clayton, subir gente nos telhados e tampar tudo com panos, injetar aquele gás lá dentro. Enquanto isso, uma outra equipe fazia o trabalho de matar os mosquitos na forma larvária, o que significava todas as garrafas serem recolhidas e destruídas, todas como é que fica ali no telhado para recolher água da chuva? As calhas, as poças, os barris onde se armazenava água, jogar o petróleo ou, entendeu, aterrar ou destruir os vasos. Era uma operação de guerra. Por isso se chamava campanha sanitária, que é uma expressão de origem militar e que pela primeira vez é usada. O que significava você criar uma estrutura vertical, entendeu? Controlada, com hierarquia, com autoridade. Você tinha oficiais médicos comandando essas tropas, entendeu? Essas brigadas de guardas mata-mosquitos atuando em toda a cidade e um sistema de vigilância para ir localizando os focos e atuar rapidamente naqueles focos. Essa era a campanha contra a febre amarela. Então, o Oswaldo Cruz é celebrado como um cara da ciência, aí que ele ganha o seu status de um personagem de ouro da era científica e tal, é aí que ele consegue consolida, né, a sua posição de um dos bastiões da ciência nacional, da ciência brasileira. Pois bem, nesse meio termo aí, 1904, a gente está em 1904, 1906, a febre amarela não é mais uma questão, quer dizer, sempre é uma questão, mas o problema maior foi resolvido com essa campanha do Oswaldo Cruz. Paralelamente a isso, vários países da América do Sul ainda têm epidemias graves de febre amarela. E na década de 10, mais precisamente em 1913, esses países ganham um reforço quando a Fundação Rockefeller, uma fundação filantrópica fundada nesse mesmo ano em Nova York, ela decide se envolver com a questão da febre amarela. E aí também há um monte de polêmicas sobre o que teria levado a Fundação Rockefeller a se envolver no campo da saúde pública, tem toda uma teoria e tal. O fato é que nesse mesmo ano ela cria um braço sanitário, que inicialmente foi chamado de Junta da Saúde Internacional, depois de Comissão de Saúde Internacional e posteriormente o nome que ficou, que entrou para a história, Divisão de Saúde Internacional, a DSI. Tá? E a Divisão de Saúde Internacional vai cooperar com vários países da América do Sul com
no combate à febre amarela, outras doenças, mas principalmente a febre amarela, né? A Fundação Rockefeller vai montar, inclusive, uma comissão de febre amarela que vai percorrer vários países das Américas, né, combatendo essa doença. Eles vão para o México, eles vão para o Peru, eles estão no México, já falei, na Venezuela, na Colômbia e tal. E essa comissão é bem sucedida, eles se baseiam numa teoria também muito importante na época, que é a teoria dos focos-chave, que dizia o seguinte: não era preciso você erradicar os mosquitos totalmente, bastava você reduzir seu número, a sua incidência a um número mínimo que evitasse o contágio. Assim, você não precisava eliminar completamente o mosquito Aedes aegypti, bastava você reduzi-lo a 5% da população, que era o número mágico nessa época. Acreditava-se que com 5% ele não teria mais a possibilidade de transmitir a doença. Então a Fundação Rockefeller, com base nessa teoria, que era de um médico dela, a Fundação Rockefeller, vai percorrer vários países da América do Sul e vai conseguir, né, com um grau variado de sucesso, eliminar a doença, combater essa doença. O Brasil é o último país a ser visitado pela Fundação Rockefeller, né, o último país. E aí alguns pesquisadores, entre eles eu, acreditam que isso não é à toa, né, porque o Brasil tinha toda uma tradição de combate à febre amarela. A febre amarela era o grande símbolo de sucesso da medicina brasileira e tal. Então não era fácil para os norte-americanos chegarem aqui com uma teoria pronta e ensinarem os brasileiros como se combate a febre amarela. Aqui é o país do Oswaldo Cruz, né, o país que livrou a cidade da febre amarela. Não era tão simples assim. Tudo isso vai por água abaixo quando, em 1928 e 1929, o Rio de Janeiro é acometido por uma severa epidemia da doença. Uma epidemia das maiores que o continente já teve, sem que fosse reportado o mosquito Aedes aegypti na cidade. Assim. Então, o Rio de Janeiro tem uma epidemia da doença sem que fosse encontrado o mosquito Aedes aegypti aqui, né? Pelo menos não na quantidade prevista pela Fundação Rockefeller. Isso faz com que as teorias sobre a doença entrem em parafuso. Assim. As pessoas não sabem, eu chamo até no meu livro isso de um período de desabamento das certezas, assim, porque toda aquela certeza que se tinha em relação à febre amarela, né, formas de combate, como se transmite, como se lida com a doença, tal, tudo aquilo cai por terra. Toda a campanha da Rockefeller no continente deixa de ser baseada na teoria dos focos-chave e tal, e passa a ser voltada para a erradicação do mosquito Aedes aegypti, né? Somente eliminando-se totalmente o mosquito Aedes aegypti é possível eliminar a doença, a febre amarela e tal. Ainda em 47, na reunião do Conselho Diretor da OPAS, um médico brasileiro, que era diretor do Departamento Nacional da Saúde, ainda não havia Ministério da Saúde nesse momento, o Heitor Prager-Frois, um médico importante, ele fez uma experiência nos Estados Unidos, ele propõe uma campanha continental para a erradicação do Aedes aegypti em 47, proposta que é automaticamente aceita por todos os países da região, diferentemente do que havia acontecido em 42, em 47, todos os países apoiam, inclusive os Estados Unidos, né? A campanha é lançada em 47, primeiro no Paraguai, aí vai em vários países, né? A campanha é estruturada da seguinte forma: mediante acordos da OPAS com um determinado país de cooperação, o Brasil fornece o know-how através do Serviço Nacional de Febre Amarela, médicos e vacina produzidas aqui no Instituto de Manguinhos, né? O Brasil havia comunicado à OPAS que tinha erradicado o mosquito em 55, são feitas várias revisões ali, e em 58 a OPAS aceita a erradicação do mosquito Aedes aegypti. Nesse momento a gente chegou ali bem próximo, chegamos, né, a eliminar o mosquito do nosso território, e outras 10 nações fizeram o mesmo. Em 1955, quando a Aedes foi erradicada a primeira vez do Brasil, isso foi feito com inseticida, com muito inseticida, com DDT. Hoje, desde 1994, que é proibido usar DDT no país. Né? Não só contra a Aedes, mas de maneira geral, na agricultura também não. Né? Tem uma discussão muito grande, por exemplo, na África, se o DDT deve ser usado ou não para combater a malária, por exemplo, porque assim, do mesmo jeito que ele embora o DDT também faça mal, mas você tem muitas pessoas hoje morrendo por malária na África, em países que não têm condições econômicas de sustentar controles dos vetores
fatores, formas mais robustas de controle. Quando você avança pelos anos 60 dentro, você tem casos cada vez mais frequentes de mosquitos da malária resistentes ao DDT, casos cada vez mais frequentes de pessoas em que os quimioterápicos não funcionavam mais, no caso da febre amarela. Você tem vários países onde não se tinha erradicado o Aedes aegypti e finalmente o Aedes aegypti ressurge no Brasil. Então, o ressurgimento do Aedes aegypti no Brasil se dá no momento em que essa filosofia desenvolvimentista, esse otimismo de achar que você ia conseguir, pelos métodos químicos da ciência, vencer essas doenças, estava começando a fazer água por tudo que é lado. Estava fazendo água por tudo que é lado. Que é uma crise que vai se agravar e se avolumar até levar a uma mudança de perspectiva radical que está na origem da aprovação do projeto do SUS no Brasil. Que ao invés de você ter a ideia de que você tem um grupo de pessoas iluminadas, estruturas verticais e militares de campanha que agem de cima para baixo e vão, entendeu, passando por cima das populações que são agentes passivos que vão sofrer aquela mudança, você tem uma mudança de perspectiva que é, não, você tem que mobilizar as populações horizontalmente. Se você não tiver um processo educativo de conscientização, se você não conjugar o trabalho sanitário com o trabalho de saneamento, com o trabalho urbano, com o trabalho de planejamento econômico, um trabalho concertado em todas as áreas, mudar as condições de vida da população e atuar horizontalmente, você não consegue controlar, não se fala mais em erradicar, controlar as doenças. A palavra erradicação sai do dicionário da medicina e da saúde pública. Mas, e o grande paradoxo é que o Aedes aegypti ressurge, e ressurge o pavor de que a febre amarela urbana reaparecesse. Mas o que surge pela primeira vez no Brasil são as primeiras epidemias de dengue. Eu acho que a grande discussão é por que depois voltou, né? Eu acho que a grande questão é que, como foi considerado erradicado, como eu falei, o poder público se acomodou, né? Quando ele deveria ter aproveitado. Essa que eu acho que é a questão-chave. Você deve aproveitar os momentos de menor incidência para aprofundar o que? A pesquisa, os novos métodos, para não ser apanhado de surpresa, né? Senão você sempre você vai atuar quase como bombeiro, só vai atuar quando o incêndio está começando, né? Se bem que o bombeiro nem atua assim, coitado, ele também fiscaliza, faz a prevenção aí, né? Mas enfim, eu acho que essa deveria ser a estratégia mais correta. A impressão que passa, como eu falei, que houve uma acomodação, por isso que houve a ressurgência do problema. O mosquito foi de fato erradicado em 58? Sim, foi. O mosquito foi erradicado porque a gente não tem uma incidência da doença, o mosquito não é encontrado em determinadas localidades onde eram nesse período e tal, ele reaparece, ele foi erradicado. É possível a gente afirmar isso e ele volta nesse momento, volta para nunca mais sair, né? Ele é reencontrado em 67, é eliminado alguns anos depois e reaparece de novo nos anos 70 para nunca mais sair e dessa vez trazendo um flagelo mais importante do que a febre amarela, que é a dengue, né? Que vai se tornar cada vez mais um problema de saúde pública entre os anos 70 e 80, fazendo epidemias mortíferas no continente, primeiro em Cuba em 83, e a dengue chega com força total aqui no Rio em 86, que é considerado chamado de o verão da dengue, né? Uma epidemia gravíssima, e de lá para cá são 30 verões onde a gente convive com o Aedes aegypti, consequentemente com a dengue e, de uns anos para cá, com outras doenças, como a zika, como a febre chikungunya.